papo que você acompanhou aí no bloco anterior com a Aline, falando sobre protagonismo juvenil, sobre representação, é fruto de um trabalho que já vem sendo desenvolvido há muito tempo no Colégio CEPAM. E para falar sobre um balanço desses projetos, a gente recebe hoje o coordenador, que é o Nelson Canabarro. Nelson, seja bem-vindo, prazer te receber. Obrigado, Ana, o prazer é todo meu. Nelson, a Aline está indo, a gente já conversou com ela aí no bloco anterior. Isso é só a colheita de um plantio que já vem sendo feito há muito tempo? Sim, em 1998 foi o início de toda essa caminhada que chegou agora numa convenção da ONU como convidada representando o Brasil. Em 98 nós iniciamos no Colégio CEPAM um programa de projetos de protagonismo juvenil com a intenção de dar a oportunidade ao jovem, ao adolescente, de participar da construção de uma sociedade melhor. Porque a gente fala muito, hoje em dia, a gente ouve muito que o jovem é alienado, que ele não participa da vida da cidade, mas em que momento exatamente ele tem oportunizado para ele esta condição? A gente tem que lembrar sempre que a vida de um jovem é diferente da de um adulto, que o adulto ele pode chegar num local e se inserir. O adolescente não. O adolescente não consegue fazer isso, por exemplo, entrar numa associação comercial e fazer parte da associação comercial, ele com as suas próprias forças. Então é preciso criar oportunidades, mecanismos que oportunizem ao jovem esta inserção na realidade da cidade. Então em 98 nós iniciamos esse trabalho com o Grupo da Cidadania, onde adolescentes na faixa de 14 a 16, 17 anos de idade participaram de um processo de construção de um projeto que envolvia no início uma série de atividades filantrópicas, mas principalmente a boa vontade do jovem em atuar e trabalhar para o próximo. Principalmente as crianças, na época da escola Humberto Cordeiro, as crianças que eram de uma comunidade bastante carente da cidade, e a escola inserida numa comunidade bastante rica, que é a vizinha ao Jardim América. Então, nós iniciamos ali uma caminhada muito boa, muito construtiva, para fazer uma mudança da maneira como o jovem é enxergado dentro da sociedade de Ponta Grossa, e isso resultou no trabalho, na viagem que a Aline vai fazer agora. Nelson, e quer dizer, começou, como você falou aí dessa trajetória, quer dizer, começou com ações sociais, né, simples ali, e isso foi evoluindo para um planejamento de tal forma que os programas já ganharam prêmios nacionais, agora estão ganhando o mundo. Quer dizer, isso comprova a teoria de que, mais do que nunca, a assistência social depende de um planejamento, de uma definição de metas? Sim. Na verdade, quando nós iniciamos o trabalho lá em 98, nós não tínhamos um conhecimento aprofundado sobre o que nós estávamos fazendo. E à medida que o trabalho foi evoluindo e ganhando corpo, a gente foi aprendendo. Participando de congresso, participando de eventos, oficinas, treinamento, conhecendo outras práticas de outros lugares. E então nós sofremos uma evolução do que era filantropia para responsabilidade social, que é diferente, né? Uma coisa é bem diferente da outra. A responsabilidade social trabalha pela comunidade para que ela tenha uma mobilidade social, que ela possa crescer e caminhar com as suas próprias pernas. E, invariavelmente, isso envolve educação e conhecimento, mais do que dinheiro ou distribuição de comida e roupa. Então, se você olhar com atenção para todos os projetos do colégio, o que nós fazemos? Interação humana e o compartilhamento de conhecimento, que é o que a grande maioria faz. E o jovem, ele está inserido nesse processo como o protagonista, o principal do trabalho. Porque seria muito fácil para mim, como professor, ir numa escola e fazer uma palestra, uma oficina, seja lá o que for. Mas um adolescente de 13 anos, ele chegar num lugar, ser esperado como protagonista, dá um outro status social para ele. E isso foi fazendo com que ele entendesse quanto importante é a atuação que ele vai ter para mudar a sociedade. E ao mesmo tempo, à medida que nós fomos evoluindo para essa ideia do protagonismo, nós entramos sem querer, sem saber, numa linha de ação da ONU, que é a questão exatamente essa, Programa de Educação de Pares para o Protagonismo Juvenil, que é o escritório do Unicef que conduz. Então, em 2006, em 2005 nós ganhamos o prêmio da ONU como o melhor projeto do Brasil, o projeto Menarca, e em 2006 o Unicef nos convidou então para representar o Paraná no Programa de Educação de Pares, que estava se iniciando, porque a gente já fazia isso com os projetos da escola. Então nós vimos assim que é uma linguagem global, a proposta de fazer com que o adolescente trabalhe para a melhoria das condições de vida do próprio adolescente.
não só da cidade, mas dos seus iguais, que pares são iguais, né? Então, a partir daí, nós começamos essa caminhada junto ao Instituto Internacional de Desenvolvimento da Cidadania, a Unicef, e aí, no começo do ano passado, a Secretaria Nacional dos Direitos Humanos nos convidou para representar o Estado do Paraná no programa do Observatório Juvenil dos Direitos da Criança e do Adolescente, que a Aline passou a ser o ponto focal de um grupo de 30 adolescentes, que nós já falamos aqui, inclusive a respeito desse trabalho. E agora está acontecendo a 4ª Conferência das Nações Unidas para jovens da América Latina e Caribe. São 30 países, 2 jovens por país, um estudante de ensino médio e um estudante de ensino superior do início da universidade. E esses 60 adolescentes vão participar de um encontro extenso e intenso, envolvendo todos os escritórios da ONU e uma videoconferência com a sede da ONU em Nova York, provavelmente com o secretário-geral da ONU, falando para os jovens. E a proposta desse evento é que, ao final, esses jovens que vão lá saiam com planos de trabalho para implementar em seus países para fortalecer a atuação e a proteção dos direitos humanos relacionados ao jovem. Quer dizer, é uma oportunidade sem precedentes aí, como fruto desse trabalho. Eu digo para vocês assim, que é algo inimaginável. É tão inimaginável que às vezes as pessoas não dão a devida importância. Se nós analisarmos que é um projeto criado numa escola de uma cidade do interior do estado do Paraná, o estado do Paraná não é um estado que faz parte do eixo decisivo do Brasil. É o estado de Minas, Rio de Janeiro, São Paulo e o Distrito Federal. Então esses são os estados onde está o poder de decisão. E o Paraná, historicamente, eu lembro quando eu era criança que falava que era o celeiro do Brasil. Então esse era o papel do estado. Então, se a gente analisar que um jovem está saindo daqui e que ele vai voltar com uma missão de implementar política pública, discutir a questão da participação juvenil, desenvolvimento sustentável do país envolvendo os jovens, é algo assim que nós não conseguimos medir ainda a extensão e as ramificações que isso vai acontecer. E eu fico sempre pensando assim, como vai ter um congresso da ONU lá na Cidade do México, o Brasil precisa mandar 2 adolescentes, e as pessoas responsáveis por fazer isso pensam, não, vamos pegar alguém lá de Ponta Grossa, porque lá tem um trabalho que vale a pena ser reconhecido. Fico pensando assim, quanto foi caminhado para conseguir fazer isso. E Nelson, esse pessoal que começou com os projetos lá, com o projeto da cidadania, 13 anos atrás, então, que era uma molecada, hoje tem alguns na faixa dos seus 30 anos, já são profissionais, já estão trabalhando. Você tem algum retorno desse pessoal? O que essa participação influenciou na vida dessas pessoas? Bom, a primeira influência é a questão da participação em si. Porque é muito comum a gente entrar numa universidade, eu sou professor da universidade, e onde os acadêmicos não se envolvem. Eles participam de atividades que são obrigatórias. As voluntárias vão ficando de lado, por várias razões. Então, o primeiro efeito que provocou positivo foi que essas pessoas se envolveram. Centro acadêmico, DCE, movimento estudantil, outras questões dentro das universidades. Então, isso eu sei, eu tenho este retorno. E da parte de formação humana, são profissionais que têm uma visão de mundo diferente. Então, atuam nas comunidades, trabalham de um jeito diferente, porque têm dentro de si a semente do trabalho para o próximo e pelo próximo, não só para si, para ganhar o seu dinheiro, para ganhar a sua vida, que todo mundo precisa, mas principalmente porque perceberam que podem fazer a diferença e o trabalho da gente pode ser usado para fazer a diferença. Você, um médico, pode usar o seu conhecimento para melhorar a qualidade de vida da população, que é o que pregam os objetivos do milênio, da ONU, que é o que faz a gente lá com os projetos, que nós fazemos com os projetos lá no Colégio CEPAM, e o que cada um do planeta pode fazer para melhorar a qualidade de vida de mais alguém. Se eu cuido de mim e cuido de mais alguém, daqui a pouco todo mundo está se ajudando, todo mundo cresce junto. Essa é a ideia desses trabalhos. Tá certo, Nelson. Parabéns aí por esses frutos desse trabalho. Muito sucesso para vocês e muito obrigada pela entrevista. Obrigado, Ana, e muito obrigado por estar sempre abrindo esse espaço para a gente. Tá certo.